que você está assistindo esse vídeo. Mais uma vez, eu quero agradecer muito a sua presença. Antes aí, se inscreva no canal aí, dê o like aí, o joinha, beleza? Nos ajuda aí a divulgar isso daí, beleza? Eu tenho gravado temas de direito administrativo, eu vou começar a gravar outras disciplinas também. Já tenho já em diálogo com alguns colegas também, para a gente poder colocar umas outras disciplinas aí, tá? Qual que é o objetivo sempre, pessoal? Sempre, tá? É tratar esses temas de direito administrativo de uma forma bem profunda, consonância com o que pensam os tribunais superiores, STF, STJ, que é o que cai no concurso. A gente trabalha um pouquinho também em alguns exercícios, ok? Ou seja, é subsidiar vocês de informações para que vocês possam gabaritar, acertar tudo, pessoal, acertar tudo, beleza? Tudo mesmo, do que cai nessa disciplina na prova, tá? Eu tenho inscrição em vários cursinhos, então eu tenho acesso a levar os materiais, tenho livros também, nessa disciplina específica aí, tem o Zé dos Santos Carvalho Filho, tem o Direito Administrativo Descomplicado, do Marcelo Alexandrino, do Vicente Paulo, o da Maria Silvia de Pietro também, tá? Do Matheus Carvalho também. Então, tem vários livros aí para a gente, que eu leio, os materiais de alguns cursinhos também, a gente tenta que ver o que é central, que cai no concurso para que você possa acertar tudo, beleza? Já falei, repito sempre, ó, Direito administrativo e constitucional são disciplinas fundamentais para a maioria dos concursos públicos. Inclusive, em estudos feitos por alguns cursinhos muito bons, especializados que a gente tem no mercado, uma das disciplinas mais cobradas em provas abertas, em provas discursivas, provas chamadas provas práticas, são perguntas e temas ligados ao direito administrativo. Então, ou seja, pessoal, é a disciplina, junto com o direito constitucional, mais importante que a gente tem para concurso, beleza? Você dominar isso daí já está no meio caminho andado, beleza? Então, vamos lá. O tema de hoje é organização administrativa, não dá para falar num ponto só, é muita coisa, então o que que eu fiz? Eu dividi em duas partes, até porque também não quero ver ninguém morrendo, para UPA, para CTI, tendo que dar trabalho aí para já precária saúde pública do nosso país. Então, não quero ninguém não, beleza? Então, a gente vai dividir em dois temas. E o que que a gente vai tratar? Vamos lá, slidezinho aí. Vamos lá, o que a gente vai tratar? Vamos lá. Então, organização administrativa e ideias centrais, tá? Procura ter isso, ver que essas coisinhas aí, isso aí, tô tentando deixar essa marca aí na mente de vocês aí. Vamos lá, o que a gente vai estudar? Primeiro, teoria sobre a natureza da relação jurídica natureza da relação entre o Estado e os agentes por meio dos quais atua. Qual é a natureza jurídica da relação entre o Estado e os agentes por meio dos quais atua? Segundo, são órgãos públicos, conceitos, classificação e características. Três, o que é descentralização e o que é desconcentração. Quatro, delegação e avocação de competências. Cinco, administração direta e indireta. Seis, autarquias, fundações públicas, sociedade de economia mista e empresas públicas, tá? Esses seis aí, a gente está falando das entidades da administração indireta, que a gente tem as autarquias, que a gente tem também algumas, que a gente vai estudar, inclusive, algumas espécies delas que são importantes, que são, por exemplo, as agências reguladoras e os conselhos de certificação profissional. A gente vai ver também o caso específico da OAB, e desde já te aviso, não é autarquia, tá? Decisão já pacificada na nossa Suprema Corte. Fundações por direito público e direito privado, existem duas, né? E as empresas estatais são sociedade de economia mista e empresas públicas. Vamos dar as características, tá? O que é cobrado em prova, beleza? Foco sempre esse, tá? Então vamos aí para o primeiro tema aí da aula, que é o quê? Qual é? Primeiro tema é o seguinte, vamos lá, relaxa, se não passa mal, mantém o remédio em dia, beleza? Vamos lá, tranquilidade. Primeiro tema qual que é? Teorias sobre a natureza jurídica da relação entre o Estado e os agentes com os quais atua. Qual é a natureza jurídica, ok? Sobre essa relação entre o Estado e os agentes com os quais atua? Para a gente poder estudar as três teorias, vamos pegar, vou citar com um exemplo básico, bem simples, para que você possa ter em mente, a gente possa fazer uma comparação, tá? Para entender as três teorias, que são a primeira, teoria do mandato, teoria da representação, e por último, a teoria do órgão, que é a mais importante, do Otto Guerck, que é a que prevalece na doutrina STJ, STF, nos livros de direito administrativo. Beleza? Então, vamos lá. Então, os três. A primeira teoria do mandato.
Mas nós vamos pegar um exemplo para que a gente possa comparar. Vamos lá. Vamos pegar um exemplo assim. Vamos supor que a gente tem um policial devidamente fardado, devidamente concursado, é um servidor público civil militar, e ele está numa operação. Quem viu lá de responsabilidade civil, eu falei sempre, é importante não só que seja agente público, mas que esteja atuando como agente público, tá? Então, tem um policial numa operação, por exemplo, numa periferia de uma grande cidade, e ali ele, por exemplo, exerce uma força desmesurada, agride algumas pessoas, invade algumas casas, alguns domicílios, sem o mandato e sem o flagrante ali ocorrendo, ou situação de desastre, etc., que está permitida ali pelo artigo 5º da Constituição. Então, vamos guardar esse casozinho aí, tá? Que é comum hoje, né? Que é comum É comum, assim, acontece algumas vezes, né? Nas grandes periferias, né? Não é o que faz a maioria dos policiais. A maioria dos policiais são pessoas corretas, trabalham, fazem um serviço bacana e devem ser respeitados pela população, tá? Mas isso é um exemplo, a prova, tá? Então, aqui não é nenhuma questão, não é nenhuma questão aqui que a gente tem que entrar alguma polêmica aqui, não. Vamos lá. Pela teoria, é a teoria do mandato. No direito civil, a gente sabe, lá no direito civil, a gente sabe que o que que é um mandato? Mandato, lá quando a gente vai lá no Código Civil, tem a chamada parte especial, que tem as espécies de contrato. Entre as espécies de contrato, a gente tem uma espécie, portanto, chama-se mandato. Então, mandato é uma espécie de contrato. Quais as características dessa espécie de contrato que é o mandato? A gente tem uma figura, que é a figura do mandante, que transfere poderes e um cargo, determinações a uma pessoa, então ele dá uma atribuição e dá poderes para que essa pessoa possa executar essa atribuição, e essa pessoa que recebe esses poderes e as atribuições é chamado de mandatário, então ele deve exercer as atribuições que lhe foram cometidas com os poderes que lhe foram cometidos, dentro né, os poderes que lhe foram atribuídos. É possível que ele extrapole, e uma primeira conceituação importante é que quando ele extrapola os poderes que lhe foi otorgado, o mandante não responde pela extrapolação, pelo abuso, né, do mandato, tá? Geralmente esse mandato é instrumentalizado é, por um instrumento que a gente chama de procuração. Então a procuração é um instrumento do mandato, é por meio do qual os poderes são transferidos, beleza? Já de início já se vê que essa teoria é insuficiente. Por que ela é insuficiente, professor? Porque quando a gente atua como agente público, se ele extrapola os seus poderes, como no caso que a gente viu, quando o policial, por exemplo, de forma desmesurada, 20 pessoas, entra numa casa sem mandato, ou então, por exemplo, quando ele tortura pessoas, o Estado responde civilmente por isso. Tanto é que a pessoa pode pleitear na justiça uma indenização do Estado. Lembra a responsabilidade civil que eu falei sempre: a pessoa não processa o policial, não processa o comando, não processa o comandante, não processa o secretário de Segurança Pública, não processa, não. Não processa o presidente, governador, não. Ele processa quem? Ele processa o Estado. E se o Estado for condenado, o Estado pagar efetivamente, o Estado vai fazer o quê? O Estado vai entrar com uma ação de regresso contra o agente público que abusou do seu poder por causa de culpa ou dolo. Beleza? Então, essa primeira teoria ela é insuficiente. A gente tem a segunda teoria, que é a teoria da representação. Pela teoria da representação, o poder público aqui já vai estar o agente público seria equiparado ao representante. Então, ou seja, é como se o Estado fosse a pessoa incapaz. A gente tem a figura no direito civil da pessoa que é absolutamente incapaz, que hoje, no novo Código Civil, depois da mudança de 2015, são as pessoas menores de 16 anos, tá? Então, pessoas menores de 16 anos são absolutamente incapazes, e essas pessoas são representadas, ok? Em juízo, por exemplo, tá? E os atos da vida civil. Então, são representadas, tá? Essa teoria também é suficiente, porque senão o Estado seria uma espécie de curatelado de
então o que também é suficiente, beleza? E a gente tem uma terceira teoria, que é a teoria que prevalece na doutrina, né, na jurisprudência, nos livros de direito administrativo e também na prova, que é a teoria do órgão, que foi elaborada na Alemanha por um cara muito importante, às vezes aparece em prova, o nome dele que é Otto Guercke. Por essa teoria, presume-se que a pessoa jurídica manifesta sua vontade por meio de órgãos que são parte integrante da própria pessoa jurídica, de tal modo que, quando os agentes públicos que atuam nesses órgãos manifestam sua vontade, considera que foi manifestada pelo próprio Estado. Então, vamos lá. Vamos parar de entender essa teoria. É a chamada imputação volitiva. Vamos entender essa teoria. Por essa teoria, há uma analogia feita com o corpo humano. A gente sabe, assim, o corpo humano ele é formado por órgãos, tá? E esses órgãos são, eles são partes dessa pessoa jurídica, são partes do ser humano. Então, a ideia é essa. Os agentes que estão nos órgãos, quando esses agentes manifestam a sua vontade, é o próprio órgão que manifesta a sua vontade, imputação volitiva. Então, quando, no nosso exemplo, o policial atua por imputação volitiva, quando ele atua, é o próprio Estado que está atuando. Então, é o Estado que está presente. Ok? Então, por isso que uma sociedade desenvolvida seria uma consciência do cidadão, assim, né? Tipo assim, quando a polícia está presente, é o Estado que está presente. Beleza? Então, essa é a teoria que prevaleceu. Então, essa teoria presume-se que a pessoa jurídica manifesta sua vontade por meio dos órgãos, que são parte integrante. Lembra a ideia do corpo? Ó, coração, fígado, rim, são parte do corpo. De tal modo que, quando os agentes que nesses órgãos atuam, é o próprio Estado que está atuando. Então, quando a Polícia Militar está agindo, quando, por exemplo, o presidente está agindo, quando o governador está agindo, é o próprio Estado que está agindo, pela chamada imputação volitiva. Guarde esse termo da prova. Beleza? Então, tranquilo essa primeira parte, né? Teoria do mandato, teoria da representação, teoria do mandato, né? Mandante, mandatário, teoria da representação, a gente tem a figura do absolutamente capaz e do representante dele, tá? E, por último, a teoria do órgão, que trabalha com a ideia de imputação volitiva, ou seja, o Estado atua por meio dos órgãos, os agentes que estão nesses órgãos, quando eles atuam, é o próprio Estado que atua pela imputação volitiva. Beleza? Tranquilo? Tranquilo, né, pessoal? Esse primeiro tema aí é bem tranquilinho. Vamos agora partir, vamos continuar. Beleza? Vamos lá. Aqui seguindo. É a teoria amplamente doutada na doutrina, né? Mas aí o que é importante lembrar? Tem um tema que é importante. É necessário que o ato se revista ao menos de aparência de ato jurídico legítimo e seja praticado com alguém que se deva presumir ser um agente público. Então, ou seja, vamos lá. Então, não basta somente ser um policial, ele tem que atuar como policial. Deve haver pela teoria da aparência, uma presunção, deve gerar nas pessoas uma presunção de que ali ele está atuando como agente público. Beleza? Então, é a teoria chamada teoria da aparência. Então, tanto é que essa teoria, ela ampara muitos conceitos. Por exemplo, se uma pessoa, isso é muito citado nos livros de direito administrativo. Se, por exemplo, uma pessoa, o, o Marcelo Alexandrino e o Vicente Paulo, nos seus livros de administrativo, eles falam isso. Por exemplo, uma pessoa, ela procura um órgão público e pede uma certidão. A certidão é, é extraída, exarada por uma pessoa que supõe ser servidor público. Por que eu suponho? Eu procurei o órgão público, o cara estava lá, todo mundo ali, eu presumi que ele é agente, ele estava atuando ali, trabalhando ali no meio, ali. É, e beleza, arou a certidão, peguei a certidão e levei. Aí vamos supor que dias depois se descobre o seguinte: esse cara, ele havia feito concurso público, mas ele havia apresentado um diploma falso. Por exemplo, o concurso exigia ser bacharel em direito e ele havia comprado o diploma. Era falso, ele nunca estudou direito na faculdade.
A administração vai, porque ela não precisa recorrer ao Poder Judiciário, ela vai anular essa nomeação e ela vai tomar as medidas judiciais cabíveis contra essa pessoa. E a pessoa, o terceiro que receber essa certidão, vai ter que, por exemplo, não vai ter validade essa certidão? Não. Pela teoria da aparência, a gente tem um chamado funcionário de fato, que é um termo que o Celso Antônio Bandeira de Mello usa, a gente vai ter um funcionário de fato, então logo essa certidão tem toda a validade jurídica, beleza? Porque ali atuou uma pessoa que aparentemente era agente público, mesmo que, por exemplo, houve alguma invalidade na sua investidura como agente público. Essa é a ideia, beleza, pessoal? Tranquilo, relaxa, respira, tranquilinho, né? Vamos lá, seguindo aí agora, voltando aqui, isso. Agora vamos trabalhar o tema 2. Qual que é o tema 2? É a chamada órgãos públicos. Vamos entender o que são órgãos públicos, definição, características, vamos entender o que são órgãos públicos, tá? Órgãos públicos são centros de competência, cuja atuação é imputada à pessoa jurídica que pertence à teoria do órgão. Então vamos lá. O que são órgãos públicos? Órgãos públicos, a gente, todo dia, basicamente, a gente encontra com órgãos públicos. Quando você vai, por exemplo, você tem o poder público municipal. Quando você vai a uma secretaria, por exemplo, a Secretaria de Saúde, lá dentro, por exemplo, se você tem a vigilância sanitária, por exemplo, ou se você, por exemplo, procura uma daquelas agências do INSS ali, se você procura uma secretaria de educação ali, ou se você procura, passa por uma situação complicada e procura uma delegacia de polícia, por exemplo, a delegacia da mulher, uma delegacia de crimes cibernéticos, não sei. Quando você procura uma delegacia, por exemplo, a delegacia o quê? Ela é um órgão público. Ela não é uma pessoa jurídica. Ela é parte do Estado. Então, a gente tem o Estado por meio do qual a gente tem ali uma polícia civil, uma polícia militar, e aqueles batalhões, aquelas delegacias são chamadas de órgãos públicos. Quando a gente tem o poder judiciário, a gente tem uma cidade, as varas, por exemplo, lá do trabalho. O que que a gente tem ali? A gente tem ali o quê? Chamado de órgãos públicos, beleza? E se órgãos públicos, assim, que receberam atribuições especiais pela lei, que aí já tem, inclusive, até uma autonomia maior, que são, por exemplo, Ministério Público e Defensoria Pública, mas eles também são órgãos públicos. Tanto é que, por exemplo, se a Defensoria Pública, por exemplo, de um Estado, ela causar uma lesão a uma pessoa, você não vai processar a Defensoria Pública. Quem você vai processar? Você vai processar o Estado, beleza? Você vai processar o Estado. Então, assim, se a gente viu lá um pouquinho de responsabilidade civil. Se o Estado, por exemplo, se numa delegacia, por exemplo, uma pessoa sofre, por exemplo, tortura, por exemplo, a pessoa não vai processar o delegado, não vai processar a delegacia, a pessoa vai processar o Estado pelo qual aquela corporação ali, ela representa, beleza? Então é isso, tá? São chamados de órgãos públicos, tá? A gente tem órgãos públicos tanto na administração direta quanto na administração indireta, beleza? É possível que tenha órgãos públicos, por exemplo, como eu falei, na prefeitura, por meio das secretarias, aquelas subdivisões, aquelas superintendências. É possível que a gente tenha também até mesmo em autarquias, né? Você vai no INSS, por exemplo, você tem várias estruturas, e o INSS é uma autarquia federal. Então, esses órgãos são esses centros de competência por meio dos quais o Estado atua. Beleza? Voltando aqui, então, nosso material aqui. Quais são as características importantes, pessoal? Pessoal, presta atenção, isso aqui é muito importante, pessoal, isso aqui é muito importante. Então, esses órgãos públicos, por meio dos quais, essas centros de competência, pelos quais o Estado atua e que é imputada a atuação deles à pessoa jurídica, pela teoria do órgão, quando a delegacia atua, quem atua é o Estado, então, por exemplo, a delegacia do Estado do Paraná atuar, quem atua é o próprio Estado do Paraná. Então, vamos lá. Quais essas características? Primeiro, sem personalidade jurídica. Calma, respira, respira, pessoal. Isso é muito importante. A característica central, que é muito indagada em prova para os candidatos, é dar aos órgãos personalidade jurídica. Não, órgão não tem personalidade jurídica, beleza? Órgão é só um centro de competência. A personalidade jurídica é a pessoa jurídica. Então, como é que eu sempre falei com vocês, se uma delegacia, por exemplo, policiais cometer algum tipo de abusos
um abuso de autoridade, você não vai processar o policial, você não vai processar o comandante, você não vai processar o delegado, você vai processar quem? Nem o secretário de Segurança Pública, nem o governador do estado. Quem você vai processar? O estado pelo qual aquela corporação está integrada. Beleza? Faz parte. Beleza? Então, a primeira coisa é essa. Órgãos públicos não têm personalidade jurídica. É possível até que alguns órgãos você encontre CNPJ. São coisas diferentes. Não significa que tem personalidade jurídica, não. É uma questão fiscal, uma questão tributária que não cabe entrar aqui, beleza? Mas não significa que tenha personalidade jurídica. Se você pegar para o Ministério Público, ele tem um CNPJ, mas não tem personalidade jurídica. Beleza? Então, vamos lá. Seguindo aqui, bem importante esse tema aqui da parte, cuidado, não desmaie, não passar mal, beleza? Vamos seguir aí firme, beleza? Primeira aprovação de salário bom lá para ganhar. Existem órgãos públicos, tanto na administração direta quanto na administração indireta. Então, tanto como eu falei, no município, nos estados, né, que são entidades maiores que têm órgãos, mas também na administração indireta. Por exemplo, as autarquias têm órgãos. Uma faculdade pública, por exemplo, a USP, é uma autarquia. Lá tem vários órgãos lá dentro. Aqueles departamentos, por exemplo, lá de ciências humanas, de ciências exatas, de ciências biológicas, são, são órgãos públicos. Integram a estrutura, então, de uma pessoa política, que é a União, Estado e Distrito Federal, ou de uma entidade administrativa. Beleza? Até aí, tranquilo, né, pessoal? São resultado, guarda isso aqui, pessoal. Órgãos são resultado de um fenômeno chamado de desconcentração administrativa. Então, ou seja, o Estado, para melhor servir ao cidadão, ele se desconcentra. Então, desconcentra como se fosse uma abertura. Então, o Estado, o que faz? Você pega uma prefeitura, aí você tem a Secretaria de Saúde, você tem a Secretaria de Educação, Secretaria de Obras, Secretaria de Cultura, entendeu? Qual que é o objetivo dessas subdivisões? É atender melhor o interesse público, tá? E são resultado o surgimento desses órgãos são resultado do quê? De um fenômeno que cai muito em prova, guarda isso aí, pelo amor de Deus, que é chamado de desconcentração administrativa. Então, o que é desconcentração? É o fenômeno pelo qual surgem os órgãos públicos. Beleza? Então, lembrando que o Estado vai se dividindo por meio da desconcentração para melhor servir ao cidadão. Alguns possuem relativa autonomia gerencial, orçamentária e financeira. Falei, por exemplo, que um órgão público que a gente tem um Ministério Público, a Defensoria Pública, eles têm uma grande, né, tem autonomia gerencial, financeira, orçamentária, tá? Inclusive tem até personalidade judiciária, a gente vai falar sobre isso. Pode tomar para ser administrador contrato de desempenho, tá? Também, que é uma coisa que às vezes cai muito em prova. Como regra, não tem capacidade de representar em juízo a pessoa jurídica que integram. Alguns, então, como regra, também não tem capacidade de apresentar em juízo pessoas jurídicas que integram. Mas alguns têm capacidade processual para defesa em juízo de suas prerrogativas funcionárias. Vamos lá. Com calma, para aí. Alguns é outorgado, principalmente aqueles de previsão constitucional, é outorgado uma capacidade processual para defesa em juízo de suas prerrogativas. Então, não é defesa de qualquer questão, é defesa de suas prerrogativas. É o que a doutrina chama de personalidade judiciária. Então, assim, vamos supor, uma Câmara Municipal, ela deve receber um repasse do prefeito para que possa pagar o salário dos servidores, o próprio funcionamento, água, luz, as despesas daquele órgão, né? Porque a Câmara Municipal é um órgão da prefeitura, ou seja, da administração direta municipal. Então, vamos supor que se o prefeito não faz os repasses no prazo constitucional, lá que é até o dia 20, não faz os repasses. É possível que aquele órgão público ele ingresse em juízo com uma ação que chama-se mandado de segurança, e a partir desse mandado de segurança, ele pleiteie os recursos necessários que o município é obrigado a repassar àquele órgão público. Beleza? Agora, então, ele poderia entrar com essa ação, a Câmara Municipal? Poderia. Agora,
Vamos supor que a Câmara Municipal queira entrar na justiça, isso é citado pela jurisprudência do STJ, por exemplo, para discutir, por exemplo, uma questão de descontos indevidos de consignados, que é aqueles empréstimos que são feitos, que são descontados em folha de servidores ou de aposentados, ou também de pessoas privadas também é possível, né, de trabalhadores privados, desculpa, que discuta aqueles descontos dali. A Câmara teria personalidade judiciária para discutir esse tema dos seus servidores? O STJ diz: não, não pode, não pode. A Câmara poderia discutir, por exemplo, como eu falei, questões para defesa de suas prerrogativas funcionais. Então, não é qualquer questão, ela só tem personalidade judiciária para discutir as suas prerrogativas funcionais, não para outras questões, por exemplo. Se no caso, a companhia energética cortar a água ou a luz indevidamente da Câmara, ela também não teria legitimidade para discutir isso, beleza? Porque não está falando da prerrogativa funcional dela. Ok? Então é muito limitado, mas sempre está próprio para te apontar, que é a questão da prerrogativa funcional. Alguns órgãos, por leis e pela própria Constituição, extrapolam essas atribuições. Por exemplo, você pega no caso do Ministério Público, ele não tem legitimidade para defender suas prerrogativas funcionais. Ele tem legitimidade, por exemplo, para entender, por exemplo, para defender direitos de incapazes, direitos de vulneráveis, né, de pessoas com deficiência, no caso do Ministério Público, por exemplo, do trabalho, por exemplo, de uma coletividade, entendeu? De trabalhadores. Então, ou seja, os direitos difusos, individuais, coletivos. Então, a gente tem, né, a previsão na Constitucional. Então, perceba, aí você tem um escopo maior, mas aí você tem uma previsão em lei, uma previsão constitucional. Não é o caso da maioria dos órgãos públicos, tá? Então, seguindo o nosso material, tá aqui tranquilo, né, pessoal? Tranquilo, light, não é isso? Muito, muito, muito fácil até aqui. Vamos lá. Então, seguindo, a gente já falou dessa personalidade judiciária. Outras características: não possui patrimônio próprio e a criação dos órgãos depende de lei de iniciativa de chefe do poder competente. Então, ou seja, o que é importante também? A gente não possui patrimônio próprio, por exemplo, um prédio que a Defensoria Pública está, não é em si da Defensoria, é do Estado que ela está ligada. Um prédio, por exemplo, do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, não é do Ministério Público, é do Estado de Minas Gerais, entendeu? Então, os bens, o patrimônio é da pessoa política, que é a União, Estado Federal e municípios, ou então da entidade administrativa, que são autarquias, empresas públicas, cidade de economia mista, fundações públicas, beleza? Então, o patrimônio pertence à pessoa política ou à entidade administrativa, não pertence ao órgão, beleza? Mesmo órgãos que possuem personalidade judiciária. Ah, professor, então o Ministério Público tem atribuições mais pela lei, até mais do que uma personalidade judiciária. Ele teria patrimônio próprio? Não. E, por exemplo, a Câmara Municipal, que possui, né, órgãos de envergadura constitucional, que podem, inclusive, ser partes autoras numa ação de mandado de segurança. Eles possuem patrimônio também? Não. O patrimônio ali, o lugar onde a Câmara está, pertence ao município. Beleza? E a criação formal deles depende de lei de iniciativa do poder competente. Ou seja, se a gente tem um órgão ligado ao poder executivo, por exemplo, a gente vai criar mais delegacias. A gente sabe que a delegacia, por exemplo, a Polícia Civil e a Polícia Militar, eles são órgãos do Estado. No caso, se for Polícia Militar e delegacias no Estado do Paraná, pertence ao Estado do Paraná. E se for para a gente criar mais delegacias? E se a gente for para criar mais batalhões, mais unidades da Polícia Militar? De quem é a iniciativa de lei para fazer isso? A iniciativa dessa lei pertence ao chefe do Poder Executivo. Beleza? Poderia, então, no caso, um vereador, vamos pensar no caso na criação de delegacias no Estado, no Estado, por exemplo, do Paraná. Se a gente for criar mais delegacias, de quem ter essa iniciativa de lei? Que, né, a lei
é aquilo que é votada, né, ali no caso, considerando o Estado na Assembleia Legislativa, e é sancionada pelo governador. De que iniciativa, ou seja, quem deve apresentar o projeto de lei? Pode, por exemplo, um deputado estadual apresentar o projeto de lei? Não. Quem apresenta o projeto de lei é o chefe do executivo, no caso ali, o governador. Se for até para aumentar o salário, por exemplo, dos policiais, ali, da Polícia Civil, da Polícia Militar, por exemplo, quem tem que ser a iniciativa? O chefe do Poder Executivo. Aconteceu um caso até interessante no estado de Minas, no final do ano passado, foi assim, o governador, no caso o Zema, ele deu um aumento para os policiais. Aí chegou os deputados lá, por exemplo, e falou, não, colocou um valor bem maior do que aquele aumento. Foi lá. Aí o que o Zema fez? O governador de Minas entrou no STF. Interessante que ali os deputados, eu me pergunto, será que eles não sabiam disso? O que que o Supremo entendeu que o Barroso já deixou claro assim? A iniciativa de lei para aumento da remuneração, no caso, os policiais recebem por subsídio, o aumento do subsídio dos policiais é do poder, é do chefe do poder executivo, no caso, o governador do estado. Então, não adianta, uma emenda parlamentar não poderia aumentar o salário deles, entendeu? Não poderia conceder aumento para eles. Uma emenda de um deputado estadual não poderia criar novas delegacias. Por quê? Porque a iniciativa de lei para criar órgãos públicos é do chefe do Poder Executivo. Pela simetria das formas, para extinguir órgãos públicos ocupados, também deve ser por lei. Apenas a Constituição, no artigo 84, prevê o que a gente chama de decreto autônomo, que é a possibilidade do governador, do presidente. Isso também é possível se houver previsão nas legislações estaduais e municipais que também seja feito isso pelo chefe do Poder Executivo estadual, pelo chefe do Poder Executivo municipal, que ele possa extinguir cargos de órgãos públicos vagos. Aí seria por decreto autônomo, um decreto que exaure poderes direto da Constituição, que não precisa de uma lei, beleza? Mas esse seria um outro caso, tá bom? Seguindo aqui, acho que ficou claro aí, né? Pelo exemplo, vamos lá. Por isso eu falei que eu tive duas aulas, né? Muito conceitozinho, mas a gente vai trabalhando aí, pessoal. Vai, não desgruda aí, não. Vamos lá. Tanto chefe do Poder Executivo, beleza? Então, o Zema conseguiu no Supremo, que eu falei por quê? Porque a iniciativa de lei para aumento da remuneração, assim como se fosse criar órgãos públicos, tem que ser do chefe do Poder Executivo. Não adianta um deputado que apresentar esse projeto de lei, a iniciativa a um vício formal. Então, há algo que a gente chama de inconstitucionalidade formal. Por quê? Porque há um vício de iniciativa. Não é a pessoa competente que apresentou o projeto. Seguindo aqui, pessoal. Então, a gente falou. Os órgãos públicos podem fazer uma coisa, vou passar aqui de uma forma aqui mais geral, depois você pode parar e dar uma lidinha nesse slide aí. Os órgãos públicos, eles podem firmar, por meio de seus administradores, uma coisa que chama-se contrato de desempenho, tá? Antes era chamado de contrato de gestão, uma mudança em 2019, legislativa que mudou o nome, né? Chamava contrato de gestão, agora chama-se contrato de desempenho, tá? Basicamente, o que que é esse contrato de desempenho? É um acordo celebrado entre o órgão e uma entidade supervisora e o órgão e uma entidade supervisionada, por meio do qual os administradores, para o estabelecimento de metas do supervisionado, com os respectivos prazos de execução e indicadores de qualidade, tendo em conta a partir da condição de flexibilidade e autonomias especiais. Então, basicamente, o contrato de desempenho é o órgão público, para ter um aumento da sua autonomia, o que que ele faz? Ele assina o que chama de contrato de desempenho, existem metas que ele deve cumprir, está na lei, pois não vai ser o escopo aqui da nossa aula aqui, mas assim, ele cumpre alguns requisitos, tá? E ele vai poder ter um aumento da sua autonomia gerencial, beleza? Inclusive até aumento para poder de dispensa de licitação, que seria, mas aí vai um pouquinho fora do escopo da aula aqui, tá? A gente não vai trabalhar muito isso, não. Vamos apenas aqui dar notícia de que isso existe, beleza? Seguindo aqui, o contrato de desempenho é fundamental para a melhoria do desempenho. O prazo de vigência dele não pode ser superior a 5 anos, nem inferior a 1 ano. É o que a lei também 13.934/19 apresentou, beleza? Seguindo aqui agora, vamos lá.
A criação e extinção de órgãos públicos. Conforme o comando da nossa Constituição ali, do artigo 84, a criação e a extinção de órgãos públicos deve ser feito em regra por lei. Então, ou seja, se a gente quer aumentar órgãos públicos, a gente quer criar mais delegacias, a gente quer criar outras unidades da polícia, a gente quer, por exemplo, ter uma prefeitura que tem secretaria de obras, secretaria de educação, secretaria de saúde, quer criar outras secretarias, tem que ser feito como? Por meio de lei, que a lei é que cria órgãos públicos. E por meio do princípio da simetria das formas, da mesma maneira que se cria órgãos públicos por lei, para a gente extinguir esses órgãos públicos, também tem que ser por lei. Beleza? Agora vamos aprofundar isso aqui um pouco mais. Vamos lá. Todavia, a Constituição fala o seguinte, que compete privativamente no artigo 84, inciso 6º, compete efetivamente ao presidente da República dispor mediante decreto. Aqui é o chamado decreto autônomo, é o decreto que exaure seus poderes e que extrai seus poderes, desculpa, diretamente da Constituição Federal. Então, é um decreto que não precisa de uma lei para que ele possa exercer os seus efeitos, beleza? Então, é o chamado decreto autônomo. Ele tem, ele recebe poder direto da Constituição. A Constituição do artigo 84, inciso 6º, fala do presidente, mas a jurisprudência entende que, havendo previsão na lei estadual e na lei municipal, é possível que também a gente tenha um decreto autônomo também pelo chefe dos executivos, no caso estadual, o governador, e no caso municipal, o prefeito. Beleza? Então, pode expandir sobre a ação e funcionamento da administração federal quando não implicar aumento de despesas, nem criação e extinção de órgãos públicos e extinção de funções ou cargos públicos quando vaga. Então, é possível que cargos e funções públicas estiverem vagos, beleza? Sejam extintos por meio de decreto autônomo, no caso do presidente, e também pelo governador e também pelo prefeito, quando houver previsão nas legislações dos respectivos entes. Beleza? Seguindo aqui, relaxa, vamos lá, estamos tocando aí. Órgãos, aprofundamento. Os órgãos não são dotados de personalidade jurídica própria. Isso aqui, pessoal, é a principal característica. Nunca se esqueça aqui. Órgãos públicos não são dotados de personalidade jurídica. Em regra, eles não podem demandar nem ser demandados em juízo. Então, em regra, você não entra contra a delegacia, você entra contra o Estado. Entretanto, algumas exceções. A lei pode conferir a órgãos, exceção 1, personalidade jurídica judiciária ampla e restrita, como o Ministério Público e a Defensoria Pública, que eu já falei, né? O Ministério Público ele não ingressa em juízo apenas para defender as suas prerrogativas funcionais, mas ele tem uma previsão legal de uma personalidade jurídica judiciária mais ampla e restrita. Então, ele pode, por exemplo, como autor, por exemplo, ingressar com uma ação civil pública, com mandado de segurança, com diversos tipos de ações para defender direitos individuais, direitos difusos, tá? Aqui tem previsto na Constituição, porque ele é o fiscal da ordem jurídica, beleza? Assim também a Defensoria Pública também foi criada para defender os hipossuficientes, que inclusive, segundo decisões das nossas cortes superiores, não significa em si que seja apenas uma deficiência econômica, tá? É possível algumas outras formas de deficiência, por exemplo, é, sociais, né? Não somente a parte de escassez de recurso econômico para que a Defensoria Pública possa atuar, beleza? Já há decisões nesse sentido. Então, na próxima, falar que é só para deficiente econômico também está incompleto aí. Exceção 2. A doutrina e jurisprudência tem admitido a personalidade judiciária especial em determinadas ordens, desde que apresente os seguintes requisitos: ser órgão de cúpula da hierarquia administrativa. 2. Está definido suas prerrogativas institucionais. É o que eu citei o caso da Câmara Municipal. É um órgão de cúpula da hierarquia administrativa. E segundo, defendendo suas prerrogativas funcionais. Ela poderia, por exemplo, entrar com mandado de segurança porque o prefeito não fez o repasse dos recursos, mas ela não poderia, por exemplo, como o próprio STJ já decidiu, entrar, por exemplo, com uma ação para defender
questão de descontos indevidos em consignados aos seus servidores. Aí já não poderia, porque não está defendendo suas prerrogativas funcionais. Deu para entender o caso, pessoal? A diferença? Beleza? Então, essas duas exceções. Alguns têm personalidade jurídica judiciária mais ampla, como MP e defensoria, quer dizer, eles podem defender em juízo direitos que extrapolem as suas a defesa das suas prerrogativas funcionais. Lógico que eles podem defender as prerrogativas funcionais também, mas não só isso. E aqueles que estão, cuja atuação dentro do Poder Judiciário estão restritos às suas prerrogativas institucionais, sendo essa atribuição é dada aos órgãos da cúpula da hierarquia administrativa, como no caso a Câmara dos Vereadores, o exemplo que eu citei, a Câmara dos Deputados, beleza? Assembleia Legislativa seriam exemplos. Até aí, tranquilo, pessoal? Respirando fundo, né? Respirando fundo, vamos lá. Agora vamos tratar classificação. Respira, não desmaia, vamos lá, vamos tocar aí. Classificação dos órgãos públicos. Os órgãos públicos podem ser classificados de várias formas. Vamos trabalhar cada uma delas. Primeiro, simples ou unitário, quanto à estrutura. Então, quanto à estrutura, eles são definidos como simples ou unitário. São constituídos por um só centro de competência, não possuem subdivisões. Já os compostos são os órgãos que reúnem em seu estudo diversos órgãos, secretarias e ministérios. Você vai ter uma secretaria do município, lá você tem diversos órgãos lá dentro. Então, ali a gente chama de órgãos compostos, porque ele é subdividido. O simples só tem, não possui subdivisão. Então, isso é quanto à estrutura. Depois, a classificação mais importante que cai na prova é essa daí, ó. Essa daí. Para, respira. Vou até minha água aqui também. Vamos lá. Hoje eu estou gravando aqui, tá na semana de uma onda de calor terrível, pessoal. Vamos lá. Classificação dos órgãos por conta da posição estatal. Então, guarde isso aí. Conta a posição estatal. Primeiro que a gente tem são chamados órgãos independentes. A prova sempre... É muito comum em prova tentar te confundir independente com autônomo. Várias questões tentam isso, mas não confunde mais não. Os independentes são aqueles diretamente previstos no texto constitucional, que é agentes políticos, por exemplo, a Presidência da República, a Câmara dos Deputados, beleza? A Assembleia Legislativa de um Estado. São chamados órgãos independentes. Estão na cúpula, beleza? Do ente, da entidade política. Depois tem aqueles que estão abaixo desses órgãos independentes, chamados de órgãos autônomos. Na cúpula de administração, mas um grau hierárquico abaixo dos independentes. Seriam, por exemplo, ministérios, secretarias do Estado e município, e a AGU, por exemplo, seria um exemplo. Tranquilo? Por exemplo, subordinado ao presidente é um órgão independente. Ligado ao presidente, tem aqueles que o presidente, no caso, atualmente é o Lula, né? Que o Lula nomeia. Seriam os ministros, os ministérios. Esses ministérios são órgãos autônomos. Então, a presidência é o órgão independente e esses ministérios são órgãos autônomos. Ok? Superiores são órgãos que possuem atribuição de direção e controle, mas que são sujeitos ao controle hierárquico na chefia mais alta. Então, aqui estão um pouco abaixo. Então, é uma pirâmide, beleza? Independente, autônomo, superior, e depois os outros são os menores, chamados de subalterno, aqueles que exercem mera execução, poder reduzido decisório. Agora vamos passar para o item 3, seguindo aí. Vamos lá, pessoal, força, vamos lá, vamos tocar aí. Agora vamos trabalhar o tema 3, que é um tema muito importante. É o tema da chamada descentralização e o tema da desconcentração. Primeiro é o chamado desconcentração. Desconcentração, que eu falei, liga-se a uma relação de hierarquia e de subordinação. É uma criação de funções e competências dentro da mesma pessoa jurídica. Não há criação de nova pessoa jurídica. Então, vamos lá. Na desconcentração, é o fenômeno pelo qual a gente cria os órgãos públicos, ok? A gente tem, por exemplo, uma secretaria, ela se subdivide em diversos órgãos para melhor atender o interesse público. Isso a gente chama de quê? Chama de desconcentração. Então, pensei, a gente tem uma estrutura aqui, essa estrutura vai se subdividindo em diversas secretarias, superintendências, para quê? Isso chama de fenômeno da desconcentração. Então, é uma especialização de funções da mesma pessoa jurídica. Você pega uma entidade da administração indireta, como uma autarquia, por exemplo, uma faculdade.
Você pega uma faculdade, uma UFMG, uma USP, por exemplo. Eu estudei na UFMG mesmo, lá tem você tem né, lá, por exemplo, a FAFISH, onde é que é a Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, o ISEX, Estudo de Ciências Exatas, aí você tem o ICB, Estudo de Ciências Biológicas, tá vendo assim? Aí lá dentro tem departamentos, eu estudava nesse tem a FAFISH, aí você tem lá de filosofia, sociologia, psicologia, então a gente tem ali os departamentos, você tem toda uma subdivisão, beleza? Então perceba, não se cria, isso é muito importante, na desconcentração, a gente não está criando novas pessoas jurídicas. Continua sendo uma única pessoa jurídica. Nesse caso da faculdade que eu estou dando um exemplo. Qual é a pessoa jurídica? A Universidade Federal de Minas Gerais. FAFISH, ISEX, todos aqueles os departamentos lá de psicologia, de história, de direito, isso aqui, são apenas centros de competência, beleza? Mas não há criação de uma nova pessoa jurídica. Então, na desconcentração, a gente não cria pessoa jurídica. Diferente da descentralização que a gente vai falar, que cria pessoa jurídica. Seguindo aqui. Agora, na descentralização, do primeiro a gente lembra que tem uma função hierárquica, né? Assim, essas unidades, esses órgãos são criados ali pela desconcentração, eles são subordinados ao superior. Agora a gente tem um segundo fenômeno, que é a descentralização. Presta atenção, pessoal. Muito importante isso. Liga-se para uma relação de vinculação, controle, tutela com o ente político que a criou. A distribuição de competência administrativa entre pessoas jurídicas distintas. Então, volta. Na descentralização, na descentralização, na descentralização, qual é a característica mais importante? A gente tem a criação de uma nova pessoa jurídica. A Constituição fala, artigo 37, que somente por lei poderá ser criada autarquias e autorizado a criação de fundações públicas, de sociedade de economia mista e de empresas públicas. Então, a Constituição deu a forma de criação. Ela falou, ó, quando o Estado quer criar uma autarquia, que é uma entidade administrativa da administração indireta, o que o Estado faz? Ele cria ela por lei. Então, o Estado faz uma lei, por exemplo, fez uma lei, criou a Anatel. Faz uma lei, criou o INSS. Faz uma lei, criou o IBAMA, que são autarquias federais. Faz uma lei, criou o Banco Central, que é uma autarquia federal. Faz uma lei, criou a USP. Faz uma lei, criou a UFMG. Então, são autarquias federais, são criadas por lei. O Estado vai, pessoal, faz concurso, patrimônio, manda patrimônio ali para ele, né, para o prédio onde é que vai estar, etc. ali, para quê? Para funcionar. Mas como é criado a autarquia? Uma pessoa de direito público, diretamente por lei. Quando a lei, votada dentro ali do Poder Legislativo, é sancionada pelo Poder Executivo, pelo presidente, no caso federal, então, assim, no caso federal, a gente tem a Câmara dos Deputados, Senado, vota uma lei, vai para o presidente sanciona. Quando a lei entra em vigência, essa lei, na vigência dessa lei, a pessoa jurídica de direito público está criada a autarquia. Agora é possível também que a lei autorize a criação de entidade da administração indireta, de pessoas de direito privado, que seria como? Quando o Estado criou a Sociedade de Economia Mista Petrobras, quando o Estado criou a Sociedade de Economia Mista Banco do Brasil, quando o Estado criou a empresa pública chamada Caixa Econômica Federal, como é que foi criado? Houve uma autorização por lei, aí houve a inscrição dos atos constitutivos dentro do, do cartório ou da junta comercial competente, aí dali, quando houve o registro no órgão competente, ali foi criada a entidade. Então perceba que não é a lei que criou. A lei, no caso de pessoas da administração indireta, que tem personalidade jurídica e direito privado, que vão organizar.
Todas as autarquias são pessoas jurídicas de direito público, sempre. As empresas estatais, que são sociedade de economia mista, e empresas públicas, eles são pessoas jurídicas de direito privado. Cuidado com a coisa que sempre confunde prova. Empresa pública, apesar de chamar empresa pública, ela é personalidade jurídica de direito privado. Depois nós vamos trabalhar isso com bastante detalhe, pessoal, mas aqui assim é um conceito geral que eu preciso dar para vocês. Como é que eles são criados? Quando a lei autoriza a criação, é feito o registro no órgão competente, porque isso é determinado lá no artigo 45, 44, 45 do Código Civil. Beleza? Então, vamos lá. Então, quando a gente tem uma pessoa política como a União criando autarquias, diretamente por lei, no caso IBAMA, INSS, ou a lei autorizando, a lei federal autorizando, Sociedade de Economia Mista Banco Brasil, Sociedade de Economia Mista Petrobras, ou a empresa estatal Caixa Econômica Federal, quando é criado, a gente, nessa criação, seja diretamente por lei, seja no registro do órgão competente, a gente tem o chamado fenômeno da descentralização. Então, o Estado ele cria diretamente por lei, ou então a lei autoriza seja criado para melhor funcionamento. Mas aí percebe que agora a gente tem um nascimento de uma nova pessoa jurídica. É diferente da desconcentração. Na desconcentração, a gente tem a criação de órgãos, mas eles não possuem personalidade jurídica. Quando a gente tem a criação de outras delegacias, que são outros órgãos, não houve novas pessoas jurídicas. Por quê, professor? Porque o órgão não tem personalidade jurídica, pessoal. Não pode esquecer isso aqui, é o base da prova. Quem tem personalidade jurídica no caso, a gente está falando do Estado, são a administração direta e as pessoas políticas chamadas União, Estado Federal e municípios, ou as chamadas entidades de administração indireta, entidades administrativas, que são autarquias, empresas públicas, sociedade de economia mista e fundações públicas. Eles possuem. Quando, então, na descentralização, pegando tudo, na descentralização, a gente tem a criação das entidades da administração indireta, seja diretamente por lei, no caso da autarquia, seja autorizado por lei, no caso de empresas públicas, fundações públicas, empresa pública de economia mista. Lembrando que no caso da fundação pública tem uma especificidade, que quando a fundação pública for de direito público, ela será considerada autarquia, então ela criação é diretamente por lei. Quando for uma fundação pública de direito privado, aí é a mesma forma da criação das outras entidades de direito privado, administração indireta. Beleza? Não desmaiou, não surtou, não passou mal, deu para entender o raciocínio, vamos lá. Mas eu vou desenvolver muito com vocês ainda, viu, pessoal? Isso aqui é na aula 2, beleza? Vai entender isso aí. Seguindo aqui, então. Então, já falei, cara. Então, nesse caso, na descentralização, a criação de uma nova pessoa jurídica. Desse modo, a descentralização envolve mais de uma pessoa jurídica. O IBAMA é a autarquia federal, criado por meio de lei, como descentralização da União Federal. Beleza, pessoal? Vamos agora seguir aqui. Relação de subordinação e vinculação, aprofundando esse conceito aí. A relação de subordinação decorre naturalmente da hierarquia existente no interior de órgãos, pois a hierarquia em toda e qualquer desconcentração. Então, quando a gente tem a desconcentração, por exemplo, a gente tem uma secretaria de um município, aqueles órgãos da secretaria, a gente tem automaticamente a subordinação, seja na administração direta, seja na administração indireta, como no caso das faculdades que a gente falou dos setores, ok? Agora, a vinculação, você tem que guardar esses termos, pessoal. Vinculação encontrada em entidade de administração indireta e os respectivos entes federados. Então, ou seja, quando a União criou a autarquia federal, o IBAMA, a relação entre o IBAMA e a União Federal não é uma relação de hierarquia, é uma relação chamada de vinculação, de tutela administrativa. Então, ou seja, a União ela faz apenas uma fiscalização do cumprimento dos objetivos funcionais, institucionais, pelo qual o IBAMA foi criado. Beleza? Em pessoas jurídicas distintas, a gente tem vinculação. Então, na vinculação,
Na subordinação, a gente tem a mesma pessoa jurídica, ok? Porque são órgãos ali que devem obediência à hierarquia maior. Agora, na vinculação, não. A gente tem duas pessoas jurídicas. Vinculação direta e indireta. A direta faz o controle finalístico, a vinculação, a tutela administrativa, são termos que a doutrina usa, que a prova usa, tutela administrativa, supervisão administrativa, é, que é exercida pela pessoa política que criou a entidade de administração indireta. Então, é sempre entre pessoas jurídicas distintas. Então, no primeiro, na subordinação, eu tenho uma mesma pessoa jurídica. Na vinculação, eu tenho duas pessoas jurídicas. Não existe hierarquia, mas apenas os controles previstos especialmente na legislação, chamada supervisão ministerial ou tutela. Beleza? Seguindo aqui, pessoal, forma de descentralização. Vamos aqui, que é o último dos temas que a gente vai trabalhar aqui na aula de hoje. Descentralização por outorga, descentralização por serviço. Ocorre quando o Estado cria uma entidade, personalidade jurídica própria, e transfere a titularidade de execução. Então, na descentralização por outorga, por serviços, também chamada de técnica ou funcional, guarda esse termo. Outorga, serviços, técnica funcional. Leia bem no slide, bastante cuidado aí. O Estado cria uma entidade personalidade jurídica própria e ela transfere a titularidade e execução. Grife essa parte, ó. O Estado transfere a titularidade e a execução. Então, o Estado, quando ele cria uma entidade, por exemplo, uma autarquia, por exemplo, que a gente tem um exemplo das chamadas. A gente tem IBAMAs, por exemplo, que é fiscalização. A gente tem também, por exemplo, entidades como agências reguladoras, como a Anatel, a ANEEL, a ANAC. O Estado transfere a ela não só a execução do serviço, mas transfere a titularidade. Mas essa transferência da titularidade e da execução, esses dois aspectos, principalmente a titularidade, só pode ser transferida à pessoa jurídica de direito público, então, ou seja, só autarquias, beleza? Ou fundações autárquicas. Agora a gente tem a descentralização por delegação, por colaboração. Ocorre quando uma entidade político-administrativa transfere por contrato ou por ato unilateral a execução de um serviço público a pessoa jurídica de direito privado pré-existente. Então, quando a gente fala de descentralização por colaboração, a gente já é o segundo fenômeno. Com a entidade política, a administração transfere por contrato lateral a execução de serviço, no caso delegatários. Quando uma prefeitura, por exemplo, ela faz uma licitação na modalidade de concorrência e contrata um concessionário, uma concessionária, para que ela, por exemplo, preste o serviço de transporte público municipal, ocorreu ali a descentralização por delegação. Já existia uma empresa, ela participou de uma licitação na unidade de concorrência, ela ganhou a licitação, e ela vai, por exemplo, sei lá, por 35 anos, cuidar do transporte público municipal, aquelas empresas de ônibus ali, né, que a gente tem. Isso daí é chamado de descentralização por outorga ou por colaboração. Transfere a titularidade? Não. Guarda, não dorme não, cara. Titularidade? Não. Transfere apenas a execução. A titularidade não pode ser transferida para eles, beleza? Não são pessoas de direito público, não fazem parte da administração indireta. Beleza, pessoal, beleza. Agora eu queria falar bem geral, só para fechar aqui, a maneira que eu fiz aqui, só uma organização para fechar essa aula de hoje aqui, que é assim, administração direta e ação indireta, aqui, ó, organizando o que eu falei, ó. A direta compreende os entes federados, União, Estado Federal e municípios, seus órgãos, Ministério Público, Secretaria, Delegacia, MP, Defensoria. De administração pública indireta, a gente tem dois tipos. Tem as que são de direito público, nos casos das autarquias e fundações por direito público, e as de direito privado, que são sociedade de economia mista, empresa pública e fundações por direito privado. Guarda esse quadrinho aqui de inicial, na aula que vem nós vamos voltar com ele, beleza? Que é muito importante isso aqui, muito importante, tá? Então, olha, agradeço demais. Por hoje é só. No próximo encontro aí, o vídeo daqui a pouquinho será o vídeo 2, em que eu termino essa parte de gestão administrativa, tá? Olha, um grande abraço, tá? Fiquem com Deus e obrigado demais aí por tudo aí, pessoal.